Você já se pegou imaginando o que, de fato, faz um homem se apaixonar de forma arrebatadora? A psicologia analítica de Carl Jung nos revela que muito do que acontece sob a superfície da consciência é regido por símbolos e dinâmicas profundas. Neste roteiro, vamos mergulhar em um dos mais intrigantes enigmas do comportamento humano, os sinais sutis que disparam o amor verdadeiro. A partir de hoje, você passará a olhar cada gesto, cada olhar e cada palavra trocada sob uma nova luz, identificando padrões que antes pareciam invisíveis. Prepare-se para entender como aspectos primordiais da psique, como sombra, projeção e ânima, se entrelaçam para despertar aquele sentimento avassalador. Se ao final deste vídeo você enxergar com clareza o indício que revela o coração dele, deixe um comentário dizendo: "Ele realmente me ama." Na profundidade da psique masculina, reside uma dimensão de significados que, quando reconhecidos, revelam emoções intensas e verdadeiras. Carl Jung nos ensina que a projeção ocorre quando atribuímos ao outro qualidades internas nossas. No contexto amoroso, isso significa que gentileza ou cuidado que ele demonstra podem refletir desejos profundos de cuidado recebido. Ao perceber esses gestos, você descobre vínculos mais genuínos do que aparentam. A sombra, por sua vez, abriga conteúdos inconscientes que permanecem ocultos, carregando impulsos e temores. Um homem que enfrenta seus próprios medos de rejeição e ainda assim se expõe com sinceridade está confrontando sua sombra. Esse ato de coragem revela um sentimento tão forte que vale a pena arriscar a insegurança para demonstrá-lo. Reconhecer esse movimento interno é entender que ele não age de forma superficial, mas sim motivado por uma força afetiva poderosa. Outro pilar da psicologia analítica é a individuação, o processo de desenvolvimento do self autêntico. Quando a relação promove crescimento mútuo, perceba que seus comportamentos não são apenas reações condicionadas, mas etapas de um amadurecimento conjunto. Ele compartilha projetos, sonhos e reflexões porque o sentimento ultrapassa convenções sociais e se encaixa no caminho de evolução interior. Por fim, Jung descreveu a anima e o animus como as imagens do feminino na psique masculina e do masculino na feminina. Se ele valoriza suas qualidades íntimas, sua sensibilidade, intuição ou criatividade, está acessando sua anima para se conectar em nível profundo. Essa integração de polaridades demonstra que o vínculo não é superficial ou passageiro, mas sim uma dança de complementaridades que sustenta um amor arrebatador. Quando um homem se importa de fato, suas atitudes do dia a dia carregam um significado que vai muito além de meras formalidades. Observar atentamente pequenos detalhes, como lembrar de sua bebida preferida antes de você pedir, demonstra uma atenção quase instintiva ao seu bem-estar. Esse tipo de cuidado não é algo que se aprende em um manual de relacionamentos, mas nasce de um impulso interno de nutrir o outro, sinalizando que suas necessidades emocionais são tão relevantes quanto as dele. Por trás desse comportamento, encontra-se a projeção junguiana. Ele externaliza a própria vontade de ser cuidado, reconhecendo em você sentimentos que, ao alimentá-los, o ajudam a sentir-se amado e valorizado também. Em um dia comum, talvez ele perceba que você mencionou mesmo que de passagem a vontade de experimentar uma receita nova ou aquela exposição de arte que chegaria à cidade. Se ele toma a iniciativa de investigar horários, valores ou parceiros para levá-la, está fazendo mais do que cumprir uma promessa. Está refletindo um interesse sincero em alimentar sonhos compartilhados. É nesse movimento que a sombra se integra de forma saudável. Ao expor parte de seus impulsos ocultos de proteção e cuidado, ele descobre forças interiores que antes poderiam ter permanecido adormecidas, e você passa a testemunhar um lado genuíno e corajoso de sua personalidade. Os gestos cotidianos mais reveladores ainda se manifestam no jeito como ele respeita seus limites e apoia suas escolhas. Se, em uma fase estressante, ele permite que você tenha seu espaço, reforçando que entende a necessidade de momentos de solitude, demonstra uma maturidade que vai além da simples atração. Essa atitude reflete um aprofundamento do processo de individuação, pois ele consegue balancear o desejo de proximidade com a consciência de que cada pessoa
deve trilhar sua própria jornada de autoconhecimento. Quando mostra respeito pelos seus rituais de autocuidado, traduz na prática o que Jung chamou de relação com o self interno, reforçando que o vínculo amoroso se enraiza em autonomia e crescimento mútuo. Pode acontecer também de ele notar uma mudança sutil em seu humor, enviando uma mensagem carinhosa ou ligando apenas para perguntar como você está. Esses gestos aparentemente simples são catalisadores de intimidade, pois quando a ânima dele se mobiliza para expressar ternura, revela uma integração saudável dos aspectos femininos em sua psique. A capacidade de acolher seu lado emotivo e de se dispor a oferecer suporte afetivo demonstra que para ele não existe separação entre razão e emoção, mas uma dança harmoniosa que fortalece o laço entre vocês. Outro sinal significativo é quando ele se dispõe a compartilhar tarefas menos prazerosas, como organizar algo que você adora, mas evita por falta de tempo, ou se oferece para ajudar em um projeto que exige dedicação extra. Ao assumir responsabilidades que não lhe cabem diretamente, ele manifesta um compromisso que transcende convenções e perfis hormonais. Esse comportamento, despretensiosamente manifestado, deixa claro que ele enxerga no relacionamento um espaço de parceria verdadeira, em que ambos podem assumir papéis variáveis segundo as necessidades de cada fase. Se em um momento pouco óbvio, ele envia uma mensagem de bom dia relembrando um detalhe de uma conversa antiga, ou se preocupa em saber se você conseguiu resolver algo importante no trabalho, está revelando uma presença psíquica constante, quase invisível, aos olhos de quem não está atento. Esses cuidados sutis geram um ambiente de segurança emocional, no qual as emoções mais vulneráveis podem surgir sem medo de julgamento. Para ele, construir esse território de confiança e previsibilidade é sinal de que o afeto é profundo e duradouro. Em última instância, todos esses gestos cotidianos são indícios de que o amor não se sustenta apenas em declarações impactantes, mas na repetição deliberada de atos de carinho que reforçam o senso de pertencimento. Quando esses comportamentos se tornam rotina, deixam de ser exceções e se transformam em pilares de um vínculo que se fortalece a cada manhã. Assim, ao perceber e valorizar essas manifestações diárias, você não apenas confirma os sentimentos dele, mas também cultiva um espaço de reciprocidade e cuidado que se aprofunda com o passar do tempo. A intensidade de um amor verdadeiro muitas vezes se revela antes mesmo das palavras serem proferidas, pois é na dança silenciosa dos gestos que a psique manifesta seus sentimentos mais profundos. Quando um homem olha para você com um brilho que vai além do mero interesse, ele está acessando sua ânima para expressar cuidado e fascínio. Esse olhar prolongado, discreto porém constante, traduz um diálogo interno no qual ele projeta em você qualidades que nutrem seu anseio por conexão. A leitura atenta dessa troca silenciosa permite perceber se seus olhos pousam com curiosidade em cada detalhe do seu rosto, se há um leve franzir assumido de sobrancelhas quando algo chama sua atenção, ou se surge um sorriso sutil ao encontrar o seu. É nessa sintonia de olhares que se estabelece um canal ímpar de comunicação afetiva. O corpo fala muito antes de a mente construir narrativas racionais, e nele residem pistas preciosas sobre o estado emocional. Quando ele se inclina na sua direção ao conversar, mesmo em ambientes barulhentos ou rodeados por outras pessoas, o deslocamento do seu tronco sinaliza intenção de aproximação e desejo de partilhar emoções. Mesmo que a diferença entre entrar em uma zona de conforto e ultrapassar um limite seja tênue, o gesto de inclinar-se demonstra disposição para ouvir mais, entender melhor e estabelecer intimidade. Se em ocasiões em que vocês estão lado a lado, ele ajusta objetivamente o ângulo do corpo, de modo que seus ombros quase se encostem, está dizendo sem palavras que almeja estar perto, participando ativamente da sua experiência. A sincronia espontânea de gestos constitui outro elemento crucial. Quando ele repete inconscientemente algum movimento seu, seja cruzar as pernas, tocar levemente o cabelo ou brincar com um copo, ocorre um fenômeno chamado espelhamento. Em termos junguianos, esse reflexo indica uma identificação profunda, pois ele reconhece em você um aspecto que ressoa em seu próprio mundo interno.
Essa ação silenciosa permite que ele se conecte à sua sombra, àquelas partes de si mesmo que ainda não foram totalmente integradas, e ao reproduzir seu comportamento, busca uma comunhão que transcende a superficialidade. O toque é talvez o recurso não verbal mais elaborado na demonstração de afeto. Quando as mãos se apoiam em seu braço de forma leve e gentil ao longo de uma conversa, quando acaricia seu ombro ou segura sua mão com firmeza, porém sem agressividade, está estabelecendo um contato que reforça o laço emocional. O cuidado com a intensidade da pressão transmite sensações de segurança e proteção, habilitando uma aterrissagem suave no mundo íntimo de cada um. É por meio desse contato físico que as barreiras do ego se abrem, permitindo trocas autênticas de sensações, memórias e emoções que fortalecem a confiança mútua. O tom de voz, ainda que verbal, integra-se ao conjunto de sinais não verbais. Quando ele modula suavemente o ritmo, levanta ligeiramente a entonação em momentos de relevância emocional ou diminui o volume para criar cumplicidade, está usando recursos paralinguísticos para reforçar o vínculo. Essa variação sonora, muitas vezes imperceptível para quem não está atento, demonstra um esforço consciente e inconsciente de ajustar-se ao seu universo para favorecer o entendimento emocional. A cadência vocal, ao se alinhar à sua, mostra que ele valoriza sua presença e deseja que cada sílaba seja sentida com a mesma intensidade por ambos. Além disso, o espaço pessoal revela muito sobre o nível de confiança e intimidade. Se ao caminharem juntos, ele se mantém a uma distância confortável, porém próxima, não invadindo seu campo de privacidade, está respeitando os limites individuais e, ao mesmo tempo, sinalizando desejo de proximidade. Na psicologia analítica, esse equilíbrio entre aproximação e respeito pelos limites do outro indica um processo de individuação saudável, em que ambos podem existenciar sem se perder, cultivando uma relação de parceria onde cada indivíduo se reconhece e valoriza o self do outro. Por fim, o alinhamento postural, quando vocês acabam caminhando no mesmo compasso, como se uma batida interna orientasse os passos de ambos, é um fenômeno quase mágico de fusão ritmada. Esse fenômeno reflete uma harmonização de energias que, para Jung, remete à integração dos opostos. O masculino e o feminino dentro dele encontram ressonância em você, e esse encontro cria uma dança silenciosa que consolida a conexão afetiva. Observar essas sutilezas na comunicação não verbal é aprender a decifrar o inconsciente pessoal e coletivo que sutilmente se expressa em cada gesto, cada olhar, cada pausa. Reconhecer e valorizar esses sinais é abrir espaço para um amor genuíno, capaz de transcender a linguagem superficial e alcançar as profundezas da alma. Quando um homem demonstra que está verdadeiramente envolvido, ele não hesita em fazer sacrifícios, nem em ajustar suas prioridades para nutrir o vínculo. Ao dar espaço a escolhas que antes não cabiam em sua rotina usual, ele revela um deslocamento profundo em sua escala de valores, indicando que seu sentimento não é passageiro, mas sim uma força transformadora que o leva a reordenar aspectos centrais de sua vida. Imagine que ele adie um compromisso social importante para acompanhá-la em um evento que você valoriza ou para oferecer apoio em um momento delicado. Esse tipo de atitude sinaliza que, em sua hierarquia interna, você ocupa uma posição privilegiada, capaz de mover até mesmo decisões de longa data. Nesse gesto de renúncia financeira, de tempo livre ou de uma convenção previamente combinada, atua um processo junguiano de confrontação da sombra, pois ele se depara com impulsos internos, como o desejo de manter autonomia absoluta ou de priorizar objetivos pessoais, e mesmo assim opta por ceder em prol de algo maior. Esse ato carregado de coragem permite que o eu consciente e os conteúdos inconscientes dialoguem, revelando o quanto o afeto pode dissolver resistências internas e favorecer uma entrega recíproca. Ao enfrentar possíveis críticas de amigos ou o desconforto de abrir mão de momentos de lazer, ele demonstra que o investimento emocional no relacionamento supera outras motivações, indicando comprometimento genuíno. A priorização de tempo e atenção manifesta-se também em pequenas concessões cotidianas. Se ele modifica sua agenda para incluí-la em compromissos profissionais,
ajustando horários ou reorganizando tarefas, está mostrando que enxerga o relacionamento como uma área sagrada de crescimento e bem-estar. Essa reformulação de horários traduz um esforço consciente para integrar a vida a dois às demandas individuais, cuidando para que nem o trabalho, nem os interesses pessoais se tornem barreiras para o aprofundamento do vínculo. É nesse rearranjo diário que a individuação conjugal se estabelece, pois ambos aprendem a equilibrar aspirações próprias e projetos em comum. Existem sacrifícios ainda mais sutis, tecidos no cotidiano, que ecoam como provas de compromisso. Quando ele abre mão de uma viagem de última hora ou de um hobby que sempre considerou essencial, apenas para permanecer ao seu lado em uma fase difícil, demonstra uma sensibilidade aguda ao seu estado emocional. Nesse gesto, age uma força de integração animus anima. Ao sacrificar partes da própria rotina, ele valida e acolhe sua esfera emocional, restabelecendo uma sintonia psíquica que fortalece o laço de confiança e segurança. Essa disponibilidade para renunciar ao que era confortável, que muitas vezes convence mais do que palavras sobre a profundidade do sentimento. Por vezes, o sacrifício aparece como um ajuste de postura diante de conflitos. Quando vocês discordam e ele recua da necessidade de ter razão, optando por um diálogo respeitoso em vez de insistir em seu ponto de vista, está colocando o relacionamento acima do orgulho. Essa escolha, paradoxalmente simples, é um ato de coragem interna, pois requer o abandono de defesas egóicas para abrir espaço ao entendimento mútuo. É nessa renúncia momentânea do ego que a sombra se ilumina e se integra, permitindo que a comunicação se desfaça de máscaras e se estabeleça em bases mais autênticas. Outro indício de sacrifício significativo é a dedicação a rotinas que, a princípio, lhe pareciam desconexas de seus interesses. Se ele passa a frequentar um curso, um grupo de leitura ou um espaço de prática que você recomenda, não por obrigação, mas para compartilhar experiências e crescer juntos, demonstra que seu compromisso vai além de um interesse efêmero. Ele converte o relacionamento em um campo de cultivo mútuo, mostrando que enxerga em você uma fonte de aprendizado e expansão pessoal. Esse engajamento ativo em territórios antes desconhecidos denota a abertura à transformação, um princípio caro à psicologia analítica que enaltece a jornada conjunta rumo à totalidade. No plano prático, a capacidade de reconhecer prioridades se traduz em escolhas que beneficiam o casal. Quando ele se dispõe a reorganizar finanças, planejando gastos de forma colaborativa, ou a enfrentar desafios domésticos que antes delegava a você, evidencia que está investindo energia consciente para construir um futuro compartilhado. Esses ajustes, ainda que discretos, assentam as bases de um compromisso estável, pois revelam planejamento conjunto e vontade de enfrentar responsabilidades lado a lado. Em última instância, os sacrifícios e as mudanças de prioridade não devem ser interpretados como cedências forçadas, mas como expressões genuínas de um amor que cresce e transforma. Ao observar esses gestos, você identifica sinais de que ele valoriza a relação como um espaço de expansão pessoal e coletiva. Reconhecer essas provas de compromisso é aprender a enxergar por trás das renúncias a força de um sentimento capaz de trazer à tona qualidades profundas da psique, fortalecendo o laço a cada escolha consciente. Quando um homem decide desvelar suas fragilidades interiores, revelando medos, sonhos e angústias que habitam seu mundo inconsciente, ele estabelece um canal de transparência que transcende qualquer romantização superficial. Esse gesto de confiança nasce de um encontro entre o ego consciente e os conteúdos da sombra, aquele reservatório de impulsos e sentimentos reprimidos que Jung descreveu como parte essencial da psique. Ao escolher dividir seus receios mais íntimos, ele não apenas expõe aspectos que poderiam ser julgados ou rejeitados, mas também convida você a participar de um processo de cura e integração, fortalecendo o laço emocional de maneira inigualável. Em uma conversa espontânea, talvez em uma noite tranquila ou depois de um dia especialmente desafiador, ele conte histórias sobre decepções passadas, inseguranças profissionais ou conflitos familiares que marcaram sua trajetória. Essa narração não é fruto de vontade de autopiedade,
mas sim de uma busca genuína por compreensão e apoio. Ao ouvir sem emitir juízos, você valida essa abertura, ajudando-o a reconhecer que seus sentimentos têm voz e podem ser acolhidos. É nesse movimento que a individuação conjugal se desenvolve, pois ambos aprendem a atravessar territórios internos antes desconhecidos, construindo juntos um espaço seguro onde a autêntica expressão emocional é valorizada. Dar vazão às próprias vulnerabilidades requer coragem e autoconsciência, já que compromete a imagem idealizada do self. Quando ele admite dificuldades para expressar afeto ou compartilha o temor de não corresponder às expectativas, está confrontando imagens arquetípicas que muitas vezes o impulsionam a se manter forte a qualquer custo. Essa abdicação momentânea do papel de protetor perfeito evidencia uma integração saudável entre anima e ânimos, pois permite a coexistência de traços tradicionalmente considerados masculinos e femininos, sem que nenhum sobreponha o outro. O resultado é uma sensação de equidade emocional, na qual ambos se sentem legítimos portadores de fragilidades e força. A profundidade dessa conexão se manifesta também em pequenos rituais de escuta ativa, quando ele faz uma pausa no meio da narrativa para perguntar como você enxerga determinada situação, ou busca seu ponto de vista sobre soluções possíveis, está transformando a comunicação em um exercício de parceria simbólica. Em termos junguianos, esse intercâmbio configura um diálogo entre conscientes, mas também um encontro entre inconscientes, já que cada opinião reflete contextos pessoais e universais. Ao responder, você participa do processo de cocriação de significado, reforçando a ideia de que o relacionamento é um território compartilhado de descobertas e aprendizagens mútuas. A confiança mútua se solidifica quando esses momentos de vulnerabilidade são recíprocos. Se você se sente à vontade para expressar seus próprios receios e ele acolhe sem minimizar ou oferecer soluções imediatas, demonstra respeito profundo pelo seu ritmo interno. Essa reciprocidade permite que os conteúdos difíceis não sejam reprimidos ou projetados um no outro, mas sim integrados de forma gradativa, contribuindo para a expansão do self coletivo do casal. É nesse terreno de aceitação que a anima dele encontra solo fértil para florescer, revelando compaixão e sensibilidade que fortalecem a intimidade. Em situações de conflito, essa base de confiança se torna ainda mais evidente. Quando desentendimentos surgem, ele é capaz de admitir que errou ou que agiu por reações defensivas, em vez de se isolar ou culpar automaticamente o outro. Esse reconhecimento de falhas pessoais não é sinal de fraqueza, mas sim de maturidade psíquica, pois implica em integrar aspectos da sombra que normalmente são evitados. A disposição para reparar o dano e buscar entendimento demonstra que, para ele, a preservação do vínculo é mais importante do que manter uma postura defensiva, refletindo um amor que preza pela transformação antes do orgulho. O compartilhamento de sonhos futuros, planos de vida e projetos conjuntos também faz parte desse processo de exposição mútua. Quando ele descreve seus anseios de carreira, desejos de aventura ou imaginações sobre uma casa compartilhada, está convidando você a participar de sua narrativa ideal. Esse convite simboliza entrega e confiança, pois revela que ele deseja construir junto, reconhecendo que a presença do outro é parte essencial de sua própria realização. A partir desse horizonte compartilhado, ambos podem alinhar valores, expectativas e responsabilidades, criando uma base sólida para o amadurecimento conjunto. Por fim, a demonstração de vulnerabilidade e confiança mútua gera uma ressonância arquetípica que ecoa na psique de cada um, incentivando a busca pela totalidade junguiana. Ao permitir-se ser visto em sua íntegra complexidade, ele sinaliza que você não está apenas vivendo um romance efêmero, mas participando de uma jornada de autodescoberta e evolução compartilhada. Reconhecer esses momentos de abertura como expressão de amor verdadeiro é aprender a valorizar não apenas o que é belo e fácil, mas também o que é desafiador e profundo. E é nesse reconhecimento que o vínculo se consolida de maneira duradoura, capaz de sobreviver às tempestades e florescer com a intensidade da transformação interior. Ao longo deste roteiro,
você descobriu como sinais sutis e cotidianos podem revelar paixões profundas que muitas vezes passam despercebidas, desde gestos de cuidado atencioso até demonstrações de vulnerabilidade que edificam a confiança mútua. Esses indícios, embasados pelos conceitos de sombra, projeção, anima e individuação, mostram que o amor verdadeiro manifesta-se em escolhas conscientes, renúncias carregadas de significado e na celebração das fragilidades como fonte de crescimento. Ao reconhecer cada olhar prolongado, cada sacrifício e cada troca silenciosa, você passa a decifrar uma linguagem que fala diretamente ao inconsciente, permitindo que a relação se fortaleça em seu alicerce mais autêntico. Permita-se aplicar esses aprendizados no seu dia a dia e observe como a percepção atenta transforma simples atitudes em provas irrefutáveis de um sentimento genuíno. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que aprofunde ainda mais sua jornada de autoconhecimento e assista ao vídeo exibido na tela agora, pois ele trará insights práticos para que você continue explorando essa dança entre ego e sombra, entre razão e emoção. Ao se engajar, você não só fortalece seu laço com quem ama, mas também colabora para sua própria transformação interior, construindo relacionamentos cada vez mais plenos e conscientes.